Fala aí, tudo bom, crianças? Vamos lá? Hoje nós vamos concluir o sistema digestório falando aqui sobre glândulas anexas, né? Essas glândulas anexas, na semana que vem, a gente fechando hoje a matéria, na semana que vem já dá pra gente fazer uma avaliação em cima da matéria, tá? Então, vocês já têm a primeira parte da aula. Hoje a gente só está fechando a aula aqui, complementando a primeira, né, com as glândulas anexas ao sistema digestório. Então, lembrando que na primeira aula nós falamos que a divisão, como se divide o sistema digestório. Ele vai se dividir em toda aquela parte inicial que nós vimos, né, que foi as vias, né, de acesso do intestino, da boca, faringe, todo aquele canal, né, digestório que nós já falamos, e glândulas anexas. Hoje a gente vai estar falando das glândulas anexas. Então, essa primeira imagem aqui, a gente já visualiza todas as glândulas que a gente tem anexas ao sistema digestório. Primeiro, as glândulas salivares, que são 3 pares, né, de glândulas salivares. Aqui o fígado. Aqui embaixo a vesícula biliar, né, que fica aqui embaixo do fígado. E aqui essa imagem a gente está vendo o pâncreas. Então, quando a gente fala em glândulas anexas, nós vamos lembrar de glândulas salivares, fígado e pâncreas, ok? As 3 nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Primeiro, então, glândulas salivares. Então, observem aqui comigo que embaixo da língua a gente tem uma glândula salivar, né, um par. Essas glândulas salivares, o nome já sugere que é sublingual. Então, primeiro par aqui, sublingual. Essa daqui, ela fica abaixo da mandíbula, né? A mandíbula passa aqui, a gente tá vendo parte cortada da mandíbula. Então, aqui embaixo nós temos as submandibulares. Então, primeiro sublingual, submandibulares. E essa daqui, que é a maior glândula salivar que nós temos, ela é chamada de parótida. Então, parótidas são essas glândulas que se localizam anteriormente à orelha. Então, anteriormente à orelha externa aqui, ó, nós temos a parótida, né, impar. Lembrando que elas são impares. A função dela, secretar saliva, né, produzir saliva. E o que isso daí vai interferir na digestão? Vai umedecer os alimentos, vai facilitar a mastigação, auxiliar na gustação e ajuda a limpar a língua. Então, essas daqui são as funções das glândulas salivares. Muito bem. Então, observe aqui comigo, né, a parótida, que é a maior, a submandibular e a sublingual. A parótida, ela fica, então, na parte lateral da face, né, anterior e abaixo aqui da orelha. A inflamação, a sua inflamação causa, ó, engoli o A daqui, causa a parotidite. Então, a inflamação da parótida vai causar parotidite. Parotidite é a mais conhecida aí pra gente, né, como cachumba. Então, a cachumba nada mais é do que a inflamação das parótidas, das glândulas salivares parótidas. Aqui não é uma cirurgia, porque é comum acontecer, né, de ocorrer cálculos, formação de cálculo nas glândulas salivares e daí fazer uma obstrução do canal. Então, para de produzir ou diminui a produção de saliva e isso daí vai interferir na digestão, né, na gustação e todas aquelas funções que nós já falamos. Vamos lá. As sublinguais, que é a menor, né, das 3,
e ela vai se localizar no soalho bucal, né, na face interna, próximo à sínfise mental. Então, ela fica aqui, pequenininha, né, a menor das três, já vimos que a maior delas é a parótida, aqui, então, a sublingual. E a submandibular, que ela é arredondada, certo? Chega a ser do tamanho de uma noz. Ela se localiza, então, o nome já diz, abaixo da mandíbula. Essa imagem aqui eu coloquei para vocês, primeiro que tem dois termos técnicos aqui, né, não gosto desse nome aqui não, que lembra meu nome, né, é a cialorreia. Todas as palavras que vierem no prefixo cialo, a gente vai lembrar de saliva, ok? Sempre que a gente vê esse prefixo cialo, então nós vamos lembrar de glândula salivar, vamos lembrar de saliva, algo relacionado a essas estruturas. Quando a gente fala em cialorreia, é uma salivação abundante, né? Reia é abundante. Então, cialorreia é uma salivação, uma produção de saliva, né, acentuada. E aqui embaixo a gente tem cialolitíase. Sempre que tiver o sufixo litíase, nós vamos lembrar de cálculos. Colelitíase, cálculo na vesícula e por aí vai, ok? Urolitíase, cálculo no rim. Então, litíase é um termo técnico que se refere a cálculos. E cialo, nós já vimos que se refere a glândulas salivares. Quando a gente fala em cialolitíase, a gente está se referindo aí a cálculos, como eu já tinha falado, nas glândulas salivares. E aí existe um exame que é feito por imagem, né, igual a gente está vendo aqui, com contraste, que é injetado contraste, ó, para poder, né, o objetivo aqui é de visualização de cálculos, ok? Então, esse exame de imagem que é feito para visualização de cálculos. Aqui a gente está vendo, ó, vários cálculos nas glândulas salivares aqui dessa pessoa. Okay? Com injeção de contraste, e aí é feito esse exame, depois da aplicação do contraste, são feitas algumas radiografias para poder visualizar esses cálculos, ok? Exame de imagem, depois vocês pesquisam o nome do exame. Continuando, fígado e vesícula biliar. Então, nós já falamos das glândulas salivares, agora a gente vai ver a segunda glândula, que é o fígado, e depois a gente fala também da vesícula biliar, que é um anexo do fígado. Então, primeiro, nós vamos falar do fígado. Vamos lá. Aqui uma imagem, né, real dele, ó. A coloração, né, um fígado bem clarinho, bem limpinho, ok? Então, o fígado tem a mesma estrutura, né, daquele fígado bovino que a gente conhece, né? Bem, o fígado, então, é a maior glândula exócrina do corpo, né? Exócrina porque ela joga sua secreção fora do corpo ou em uma cavidade. Nesse caso aqui, o fígado ele é uma glândula exócrina porque ele produz a sua secreção também e lança em uma cavidade. Que cavidade? Na vesícula biliar. Okay? Ele pesa em torno de 1,5 kg, se localiza abaixo e à direita do diafragma, né, ocupando o hipocôndrio direito, que nós vamos falar ainda, a maior parte do epigastro, que vocês vão ver daqui a pouco na divisão do abdômen, e pequena porção do hipocôndrio esquerdo. Então, essa localização aqui, nesse primeiro momento, vocês não devem ter entendido nada. Então, abaixo e à direita do diafragma, pelo menos isso já dá para entender, né? E já já a gente vai ver a localização do abdômen, aí a gente fala de hipocôndrio, tá? Direito, esquerdo, epigastro e tudo mais. O fígado, então, ele se divide em 2 lobos. Um lobo direito, que é aquele mais quadrado,
E o lobo esquerdo, que é o menor, é o que nós chamamos de caudado, separados pelo ligamento falciforme. Então, aqui a gente vê, ó, o lobo maior, nós chamamos de quadrado. Esse daqui, o lobo caudado, divididos, separados aqui pelo ligamento, que nós chamamos de ligamento falciforme, ok? Então, o fígado, maior glândula aí que a gente tem. Bem aqui embaixo, né, aproveitar essa imagem para a gente mostrar logo, nós estamos vendo a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar, ela fica bem escondidinha na parte inferior do fígado. Funções do fígado. Primeiro, produzir a bile, né? Às vezes, algumas pessoas acham que quem produz a bile é a vesícula biliar, mas não. A vesícula biliar, ela apenas armazena a bile, ok? Ela não produz, só armazena. É desintoxicante, né? A maioria, quase tudo que a gente come passa pelo fígado, né? O sangue passa pelo fígado primeiro para poder fazer essa desintoxicação, tirar tudo que não presta, todos os resíduos têm que ser eliminados, vai passar pelo fígado para poder ocorrer isso. Um outro detalhe, ele faz a destruição das hemácias velhas. A gente ainda não falou em sistema circulatório, mas as hemácias, né, que são aquelas células vermelhas do sangue, elas têm uma média de durabilidade de 120 dias. E depois disso, elas seriam, assim, desprezadas. Então, quando ela passa lá pelo fígado, o fígado já segura e faz essa destruição delas. A síntese de lipoproteínas e o metabolismo da glicose. Então, a glicose, ela é metabolizada pelo fígado, né? Então, ativa, né, o metabolismo do fígado. A gente vê isso, né, em casos de hepatite, né, principalmente hepatite A, aonde existe aquela inflamação aguda, né, do fígado. E aí, uma das indicações é de se comer bastante doce, né, balas, suspiros. Isso ajuda, né, faz com que o fígado ele aumente o metabolismo dele, ele comece a trabalhar e aí ele acaba se recuperando também mais rápido, mas isso apenas na hepatite A. Bem, a vesícula biliar tá aqui, ó, pequenininha, né? Ela mede de 7 a 10 centímetros. A localização dela na porção posterior do fígado, então ela fica bem lá embaixo, bem atrás, e armazena cerca de 50 ml de bile. E qual a função da bile? É de emulsificar gorduras. É a mesma coisa quando a gente pega um detergente e joga numa gordura. Ele dissolve a gordura. Então, essa daí é a função básica da bile. Uma outra função que tem aqui é ajuda a neutralizar a acidez do quimo. Lembram de quimo? Né? O produto lá da segunda digestão. Então, quando ele passa para a terceira digestão, que a gente viu que já entra bile no meio, né, na terceira digestão. Então, quando ele passa para a terceira digestão, a gente aí já começa a ter ação da bile. Então, a bile ela vai ajudar aí a emulsificar essas gorduras. Vocês devem estar pensando quem não tem a vesícula biliar, né? O indivíduo que fez uma retirada dessa vesícula por cálculos, por algum problema. Então, ele não tem a bile, ele continua a produção da bile, porque a bile, ela não é produzida aí na vesícula, é produzida no fígado. O que vai ocorrer é que não vai ter mais essa reserva de bile. Isso vai justificar aquele paciente, aquele indivíduo, né, que fez uma cirurgia para retirada da vesícula, né, fez uma colicistectomia, retirou essa vesícula, e aí quando ele come alimentos, quando ele acaba ingerindo alimentos que são ricos em gorduras, e ele não tem essa reserva de bile para ajudar a emulsificar aquela gordura, ele acaba apresentando uma diarreia. Então, é comum pacientes colicistectomizados
apresentarem algum tipo de diarreia após alimentação gordurosa. Então, eles até já sabem, evitam comer coisas gordurosas na rua, né? Porque senão passa vergonha, literalmente, tá? Então, vesícula biliar, a função dela é de armazenar bile. E que a bile, ela é apenas produzida pelo fígado. Então, aqui a gente está vendo, ó, a vesícula biliar e o fígado grandão, né? O lobo caudado aqui e o lobo quadrado e no meio o ligamento falciforme. Mesma coisa, né? Mostrando um corte aí, a parte interna. E aí a gente vai para a terceira glândula, que é o pâncreas, né? O pâncreas, só lembrando dessa imagem aqui, ó, quem assistiu a última aula física lá na sala, vamos lembrar aqui, ó, uma letra C e inserido aqui dentro o pâncreas. Lembrando que essa letra C aqui, né, é o duodeno, né, a primeira porção do intestino delgado. Então, aqui dentro, né, inserido aqui, ó, nesse contexto aqui, a gente tem o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Por que mista? Porque ela produz duas coisas importantes. A primeira é a insulina, né, que é o hormônio. Então, ela produz a insulina que é lançada na corrente sanguínea. E ela produz o suco pancreático, que nós falamos sobre isso, né, que é a parte enzimática da terceira digestão. Então, lembrando, né, um exercício que eu coloquei, eu pedi primeira digestão, segunda digestão, terceira digestão. Cada digestão, ela é formada, né, ela tem uma ação mecânica, ela tem uma ação enzimática e ela vai ter um produto. E aí, só lembrando aqui do que nós estamos falando, na terceira digestão, a gente tem como ação enzimática o suco pancreático, nós temos a bile e nós temos o suco que é produzido pelo próprio intestino, que é o suco intestinal. Então, são 3 itens, né? Uma colinha aí, para quem ainda não fez a atividade lá. 3 itens que vão formar a ação enzimática, no caso, na terceira digestão. A localização dele, ele se localiza transversalmente, né? Então, a gente está vendo que ele aqui, ó, ele é transversal, nas regiões epigástricas e hipocôndrica esquerda, desculpa. Então, daqui a pouco a gente vai entender já o que é a região epigástrica e hipocôndrica. Mede em torno de 12,5 a 15 centímetros e o peso de 90 gramas, tá? Então, o pâncreas, essa glândula aí também muito importante para o sistema digestório. Então, aqui, ó, a gente tem uma imagem de todo mundo, né? Ó, o pâncreas, o duodeno, o fígado, a vesícula biliar. Muito bem. Funções. A função dele, já falei, produzir o suco pancreático, que vai ajudar na digestão, e produzir a insulina, que vai fazer o controle do açúcar do nosso organismo. Então, quanto mais açúcar a gente ingere, o pâncreas é obrigado a produzir mais insulina para poder equilibrar o açúcar, tá? Então, muitas das vezes, né, quando o pâncreas começa a encontrar alguma dificuldade para liberar essa insulina, o indivíduo vai aumentando aí a taxa de glicose, porque ele precisa de insulina para regular, para manter o equilíbrio aí do açúcar no sangue. Então, quando o pâncreas encontra alguma dificuldade na liberação dessa insulina, é quando o indivíduo começa a ter que tomar algum remédio ou tomar uma insulina para poder equilibrar o corpo, equilibrar a glicose sanguínea. Eu pulei aqui, eu vou voltar à divisão do pâncreas. Ó, o pâncreas, ele se divide em 3 partes. Em cabeça, então quando a gente fala cabeça do pâncreas, é aquela parte que está pertinho do duodeno. Okay? Essa parte que está aqui dentro, né, dessa letra C que a gente falou na sala. O corpo do pâncreas, que é essa parte maior, e a cauda
que é a pontinha dele mais fina, né? Então, cabeça, corpo e cauda, tá? Isso daí, então, é a divisão do pâncreas. É produção, muito bem. A outra parte que nós vamos falar aqui, então, de glândulas anexas, nós fechamos, só lembrando, né, que são glândulas salivares, né, as 3 pares, sublingual, submandibular e parótidas. Depois nós falamos do fígado, que vai produzir aí a bile. Falamos da vesícula biliar, que armazena essa bile produzida. E por último nós falamos do pâncreas, que ele se divide, né, em cabeça, corpo, cauda, que ele produz tanto a insulina quanto o suco pancreático, tá? Então é uma glândula muito importante pra gente. Para finalizar, né, nós vamos falar um pouquinho da anatomia topográfica do abdômen. Então, quando a gente fala em anatomia topográfica, não sei se vocês vão lembrar, mas lá atrás a gente falou disso, introdução à anatomia, que a topografia ela estuda o corpo humano por regiões. E no caso aqui, nós vamos estudar o abdômen por regiões. Então, a gente pode dividir o abdômen de 2 formas. Ou por quadrantes, então eu divido aqui em 4 o abdômen. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito. Então, muitas das vezes a gente pega alguma indicação, né, para exame, aonde o médico coloca dor no quadrante superior, ou dor na região epigástrica, dor no hipocôndrio, ou no flanco direito ou no flanco esquerdo. Então, é importante a gente conhecer essas nomenclaturas para a gente também, né, ampliar o nosso nível de conhecimento. Então, a gente tem aqui os quadrantes, né? Esse aqui é mais fácil. E aqui eu tenho dividindo por regiões. O que está aqui, ABC, é o mesmo que 1, 2, 3, tá? Então, vamos imaginar aí um jogo da velha, né? Então, a gente imagina um jogo da velha e a gente dividindo esse abdômen aí nessas regiões. Primeiro, hipocôndrio, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. No meio, a região epigástrica. Aqui a imagem ficou muito esticada, mas a região epigástrica, ela fica aí próxima à região que nós chamamos, né, entre aspas, boca do estômago, né? Aquela região ali é a região epigástrica. Lateralmente a ela, nós vamos ter os 2 hipocôndrios. Aqui embaixo, a gente tem o flanco, né, essa parte aí da gordurinha que nós chamamos aí do lado, né, do pneuzinho, é o flanco. Então, nós temos o flanco direito e o flanco esquerdo. E aqui no meio, desculpa, aqui no meio a gente tem a região mesogástrica, ou pode ser chamada também de região umbilical, fica mais fácil para a gente entender. Então, nessa região que pega e faz o contorno do umbigo, região que nós chamamos então de mesogástrica, ou região umbilical. E lateral à região umbilical ficam os flancos. Então, flanco direito, flanco esquerdo, e no meio a região umbilical ou mesogástrica. Mais abaixo, né, onde a gente tem aí a região um pouquinho acima, né, da região suprapúbica, a gente vai ter a parte do hipogástrio. Então, bem abaixo aí, um pouco abaixo, desculpa, da região umbilical, já vem a região do hipogástrio. E aí, mais fácil, porque é uma nomenclatura que vocês já conhecem, a fossa ilíaca direita e a fossa ilíaca esquerda. Isso que a gente colocou, então, é a divisão topográfica do abdômen. E por último, é uma membrana, né, que é importante a gente conhecer, que nós chamamos de peritônio. Peritônio, né, é uma maior membrana serosa. O que é uma membrana serosa, hein? Lembra de pleura? Pleura era serosa também. Serosa significa que ela tem 2 partes, né? Ela é dividida em uma parte parietal e na outra visceral.
Mesma coisa que a gente viu em pleura, pleura parietal, pleura visceral. E entre as duas pleuras, a gente tinha um líquido pleural. A mesma coisa vai acontecer aqui. Entre a membrana parietal e a membrana visceral, a gente vai ter um líquido seroso, né? Umedecendo aí, lubrificando as duas membranas. Daqui, ó, parte aquele termo que a gente ouve, às vezes, muito em hospital, peritonite, né? Que é um quadro gravíssimo de um paciente. É quando ocorre uma inflamação no peritônio. Isso pode ser até por uma apendicite, né? Por uma cirurgia que acaba contaminando. Então, o peritônio é essa membrana. E o que essa membrana faz? Ela reveste. Vamos imaginar todos os órgãos abdominais, fígado, estômago, os intestinos todos ali. E vamos imaginar um avental cobrindo, segurando todos esses órgãos. É o peritônio. Então, o peritônio é essa membrana que vai revestir as vísceras e se divide em membrana em peritônio parietal e visceral, da mesma forma que a gente falou da pleura. Ok? E aí a gente termina aqui nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tentem fazer o exercício que foi proposto. Não podemos desanimar agora. Então, vamos ter foco, vamos continuar aí, que falta pouco. Tá terminando. Temos fé em Deus que em breve a gente vai terminar essa quarentena e vamos voltar para poder concluir o nosso curso. Tá? Então, não deixem de fazer. Na aula que vem, eu vou fazer uma avaliação com vocês online aí e vai ser legal. Então, dê uma estudada, tentem fazer o exercício, quem ainda não fez, e aí a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.